eu pegar até um. Eu tô com uma gata bebê e tô com receio dela. Então vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui mais um Biolus Talks e hoje nós temos como convidada a Miriam Range. E quem é a Miriam Range? Ela é arquiteta e urbanista, especialista em neurobusiness e neuromarketing e com mais de 30 anos com arquitetura no Brasil, certo? Ela alia a prática profissional ao ensino e à investigação e também a neurociência. Ela estuda a neurociência aplicada à arquitetura para desenvolver os projetos residenciais, comerciais e temáticos. Ela já participou da Casa Cor de... Vê se eu não estou errada, da Casa Cor do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uhum. Ela participou da Casa Cor do Rio Grande do Sul, tem diversos projetos espalhados em todo, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados e em outras cidades do Brasil. E hoje ela vai trazer um tema que é muito importante para nós, principalmente nós arquitetos e designers, que é a questão do nosso cliente. Por que o nosso cliente escolhe a nós e não escolhe ao outro? Ou como dois profissionais que têm as mesmas competências, um é escolhido para desenvolver o projeto e um outro não. Como é que é essa tomada de decisão do nosso cliente na hora de escolher quem vai desenvolver o seu projeto? Miriam, seja muito bem-vinda, certo? E estamos aqui para a gente ter um bate-papo e conversar um pouco dessa questão do neurobusiness e do neuromarketing. Tá certo? Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, a todo mundo que vai nos assistir, que está com a gente. O que é o neurobusiness e o neuromarketing e por que a gente enfatizar, nós escolhemos esse tema para falar de por que o cliente escolhe a gente ou não escolhe, né? Que foi o nosso título. Se a gente parar para olhar a história da arquitetura, e aí eu começo falando que nos últimos 30, 40 anos, quem acompanha a história da arquitetura vai entender que a arquitetura ela mudou muito de 30, 40 anos para cá. Eu e a Ana provavelmente nos formamos no papel, com lapiseiras, escrevendo à mão, e isso foi mudando graficamente as nossas entregas. Então, toda essa parte gráfica ela foi evoluindo, mas nós, enquanto projetistas, enquanto arquitetos, continuamos fazendo da mesma forma o briefing com o cliente, pautado em perguntas, a nossa fala com o cliente, o levantamento com esse cliente, a forma de olhar esse cliente, a forma de nos comunicar ao mercado. Nada disso foi evoluindo nesses últimos anos. Nós continuamos fazendo da mesma forma, embora andássemos a passos largos na apresentação e na evolução gráfica da execução desses projetos. Bom, o que é importante colocar? Todos esses projetos, eles partem de alguém em algum momento ter tomado uma decisão sobre algo. Quando eu decido reformar uma casa, comprar um terreno, me mudar, viajar, morar em outro local, tudo isso envolve tomar uma decisão. E a gente acredita que é só nesses momentos que a gente toma uma decisão. Quando se fala em arquitetura, design de interiores ou qualquer coisa que envolva a gente movimentar o nosso espaço, a gente fala em tomada de decisão. A arquitetura, então, evolui. A gente chega ali na década de 80, 90, nós estávamos no auge da entrada do CAD, entram, então, a parte gráfica que a gente consegue... Eu lembro, assim, as pessoas dizem, nossa, mas
como que fazer as plantas, né? Como que colocar as plantas. O CAD veio resolvendo isso. A gente colocar as plantas uma em cima da outra, fazer uma compatibilização, vem o auge da compatibilização dos projetos, das entregas gráficas cada vez mais reais. E a gente começa a olhar uma boa arquitetura como uma arquitetura que estava sendo bem entregue e não bem estruturada desde lá do início. Junto com toda essa movimentação, vem, na paralela, a neurociência se desenvolvendo. O que é a neurociência? Clichê, é o estudo do nosso cérebro, de como o nosso cérebro funciona. Mas a neurociência olha isso sob a ótica biológica, como realmente o nosso cérebro funciona, como os neurônios funcionam, como as conexões acontecem, né? Só que tudo isso misturado resulta num comportamento de alguém. Tudo que acontece, tudo que a gente absorve do meio, resulta no nosso comportamento. Então, a neurociência aplicada é pegar este conhecimento que eu tenho de neurociência, lá da biologia, dos estudos, das pesquisas que são feitas em laboratórios, né? Pego esse estudo e aplico em diversas áreas. O neurobusiness é uma dessas áreas e ele vai abarcar, então, os negócios, por exemplo, o marketing, a arquitetura, a economia, a educação, tudo onde eu posso aplicar conhecimentos de neurociência que me gerem negócios ou algum resultado é chamado neurobusiness. Dentro do guarda-chuva, eu digo, a neurociência é um grande guarda-chuva, o neurobusiness é outro grande guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva do neurobusiness está o neuromarketing, a neuroarquitetura, a neuroeconomia, a neuroeducação, a neurocomunicação, enfim. Todos esses conhecimentos que já eram ciências, já eram conhecimentos técnicos, agora, então, ilustrados por estes conhecimentos recentes. A gente ainda tem muito a descobrir sobre cérebro, a gente ainda tem muito a descobrir sobre o nosso comportamento e por que arquitetos, designers e criativos que lidam com pessoas e com as expectativas das pessoas precisam, então, encontrar nesse estudo itens que sejam relevantes no seu dia a dia. Porque este conhecimento nos ajuda a conduzir um processo de tomada de decisão. Exatamente. Desde o início, quando eu atendo esse cliente, vamos pensar que ele pegou o telefone e me ligou, Ana te indicou, disse que você trabalha muito bem, eu quero conhecer seu trabalho, me diga alguma coisa sobre ele desde este momento e até anterior a esse momento, quando ele escuta a Ana falar de mim, quando ele decide comprar um terreno e construir sua casa ou fazer qualquer modificação. Então, o business e o marketing aportados pela neurociência aplicada nos ajudam a conduzir processos de tomada de decisão. Por isso, eles são tão importantes no nosso dia a dia. E eu acho que é mais importante até do que a gente pensar em questão de preço, em questão de qualquer outra coisa, essa tomada de decisão do cliente de entrar em contato com um profissional ou com outro profissional, independe do valor do trabalho de cada um, né? Eu me lembro muito bem numa desembarque que você fala da questão da prateleira com arroz, que eu acho aquele exemplo fantástico. Se você está ali na prateleira, eu sou um pacote de arroz. Por que que eu vou escolher o arroz A em vez do arroz B, certo? Qual é que é o contributo que aquele arroz A que eu escolhi pode não ser o mais barato, mas qual é o contributo que ele vai dar a nível da minha saúde, ou se ele cose mais rápido, como é que é.
E eu me lembro muito disso, e eu falo muito disso com os meus alunos, pensem sempre nisso. Eu estou numa prateleira, lembro sempre de você falando nisso, da questão da prateleira do arroz, ou mesmo por exemplo, da gasolina. A gasolina, você entra no posto para colocar combustível no carro, não importa que eu vou utilizar até as marcas aqui de Portugal, né? Não importa que seja Galp, não importa que seja BP, não importa que seja Repsol, Se ela é cheira gasolina. bem ou não, se ela é transparente ou não, a gente quer qualidade, porque a É, gente quer só um objetivo, andar. exatamente. Andar e preservar também o carro. Por que que eu escolho a gasolina que tem um aditivo 95, um aditivo tal? Porque eu quero preservar aquele motor do carro e quero que aquele motor dure mais tempo para não dar tanta oficina. Então, eu acho isso muito interessante, eu me lembro muito disso. Olha, nós fizemos uma enquete, tivemos alguns inscritos e nós fizemos uma enquete, e nessa enquete o maior número de votos ficou em dois pontos que eu achei super interessante. Um deles, o que que influencia a escolha entre os profissionais com competências similares? E a gente entra no caso do arroz e da gasolina, né? E o outro foi como se diferenciar em mercado, nesse mercado que cada dia que passa está mais competitivo. O que que você podia trazer para nós, Miriam, em relação a isso? São ótimas essas perguntas que o pessoal nos trouxe através da enquete, porque o que acontece? Normalmente, quando a gente olha essa questão que a Ana falou, né, e comentou tão bem, que bom que fica alguma coisa, né, que a gente sempre deixa sementes, né, a gente acha que não, mas a gente sempre acaba espalhando sementes por aí. São insights, né, que eu digo quando a gente está com o nosso cérebro disponível para aprender, ele faz conexões e aí a gente tem esses insights. A história do arroz ela é muito clara. Eu chego na prateleira do supermercado e vejo imensas quantidades de arroz. Café também. Vira um commodity, né? Eu chego lá, o café. Bom, existe o café que foi do Brasil até Portugal, que é um café colhido no alvorecer da Serra da Canastra, ali no interior de Minas Gerais, né? Cafezais escolhidos e colhidos à mão. Então, este café ele vai ter o mesmo preço, eu vou pagar a mesma quantidade de dinheiro por este café do que um outro café que eu nem sei de onde vem? Não, provavelmente ele será um pouco mais caro. Então, não é o preço que vai influenciar a escolha. É claro que existe uma leva de clientes que vai sempre entrar no supermercado. Será que. E aí vem uma primeira pergunta: será que esse é o meu cliente? Aquele cliente que entra no supermercado buscando a marca mais barata de café, porque ele tem ali um valor que ele não pode passar e gastar mais do que aquilo, senão ele acaba se endividando, certo? Então, o cliente que quer o profissional mais barato do mercado, com certeza não vai se interessar no meu trabalho, nem no trabalho da Ana, porque ele sabe que depois de 30 anos aí de experiência, a gente já entrega um pouco mais do que o menor preço do mercado. Então, nem nunca foi o nosso objetivo, né? Então, o preço, ele normalmente não é o fator de tomada de decisão mais importante quando a gente escolhe um profissional. Eu vou olhar, na verdade, o valor que esse profissional me entrega. E o que está dentro do valor? Que muitas vezes são questões que eu não consigo palpar. A reputação da Miriam, a autoridade da Miriam. A Ana ter indicado a Miriam é muito bom, né? Quando alguém valida o nosso trabalho. A marca que eu desenvolvi no mercado falando sobre o que eu falo, né? E principalmente o quanto este contato que o cliente tem comigo faz com que ele se sinta seguro de que contratando Miriam, ele terá um bom resultado. Então, não é somente sobre preço ou sobre projetos bonitos, é sobre muito mais envolvido nesta escolha. E aí a gente entra na segunda questão, que é como se diferenciar nesse mercado super competitivo.
Porque quando eu entro na prateleira do supermercado, o produtor de arroz também está enfrentando um mercado onde cada dia surge um novo um novo engenho lá produzindo arroz, né? Uma nova seara de produção. Em compensação, nós estamos num mercado que também todos os dias se formam novos profissionais, todos os dias muda o mercado, todos os dias muda a forma como entregamos projetos. Então, como é que a gente se diferencia? Deixando muito claro para este cliente, através da nossa comunicação, através do nosso marketing, que ele vai ter segurança naquilo que vai receber. Então, quando a gente olha, por exemplo, falamos do arroz e do café, vamos olhar carros. A gente não escolhe, a gente até às vezes vai olhar o preço, tá? Mas antes disso, a gente escolhe o carro que a gente gosta, que a gente deseja. Por quê? A gente nem sabe bem por quê. É algo que chama a atenção. E aí é que a gente entra numa escolha mais emocional. Então, entender que o processo de tomada de decisão é uma questão importante no processo de projeto faz com que a gente entenda por que o cliente vai nos escolher e qual o cliente a gente quer que nos escolha. Não é todo mundo. Eu não vou atingir sempre todo mundo. Quem vende o arroz premium provavelmente não vai atingir aquela população que entra buscando o arroz mais barato do mercado. Ele provavelmente vai atingir um outro tipo de mercado, que é o mercado do gourmet, que tem um restaurante, que vai poder investir um determinado valor naquela entrega que ele pretende que seja sempre igual para que o cliente retorne. Então, existem inúmeras questões, mas todas elas chegam na percepção de valor desse trabalho, no entendimento claro disso e na tomada de decisão desse cliente. Então, a gente vai ser escolhido por causa disso. No momento que ele olhar este mercado, inconscientemente comparar um carro, um profissional com outro, ele vai, então, emocionalmente estar mais inclinado a contratar um ou outro profissional, que muitas vezes a gente não sabe explicar, o cliente também não vai saber, mas é importantíssimo a gente entender esse processo. Inclusive, eu vejo isso até com os meus clientes, né? Eu tenho um casal que eu atendi dele há uns 10, 12 anos atrás, fazendo o primeiro projeto para ele. E passado esse tempo, ele teve um incidente dentro de casa, e lógico que ele era preciso fazer essa remodelação, e ele começou a fazer remodelação dentro daquilo que tinha ficado danificado, e chegou num ponto que ele não sabia como dar continuidade. O que que ele fez? Ele me ligou 10 anos depois para que eu fizesse o projeto dele. E é um projeto que eu tenho o maior carinho, que um deles eu fiz o projeto do quarto do filho dele, quando estavam com 8 anos de idade, e fui refazer agora, fui fazer novamente agora, ele com 18, né? Então, assim, o cliente também, ele tem uma forma também de estar fiel àquele trabalho. Ele não só escolhe a gente, como você, conforme o trabalho que você desenvolve, você também fideliza esse cliente. E isso é que é importante. Eu não quero fazer o trabalho uma única vez. E isso é que nós temos que ter consciência. Nós queremos fazer o trabalho uma única vez e nunca mais o cliente nos contactar para fazer novamente um trabalho ou indicar a gente para outra ou a outro amigo ou para outras pessoas, ou nós queremos ter um cliente fidelizado. Ele faz agora, mas daqui a 2, 3 anos, a 10 anos, como foi o caso desse casal, ele se depara com uma situação e ele fala: olha, a única pessoa que pode resolver isso é a Ana, e eu vou chamá-la para fazer esse projeto.
E eu acho que isso também é um ponto que eu acho que é importante. O que que você acha disso, da fidelização? Isso também está envolvido no neurobusiness e no neuromarketing, não é isso, Miriam? Sim, está super envolvido. Por quê, Ana? Porque quando a gente toma uma decisão, vamos pegar o exemplo do carro ou o exemplo do arroz, né? Que fica mais fácil da gente tangenciar. Eu gosto muito da metáfora, porque quando a gente fala sobre pessoas, às vezes as coisas ficam um pouco subjetivas. Quando a gente É. traz um exemplo real e concreto que todo mundo vive, fica muito mais fácil. Se eu estou diante da prateleira do supermercado e eu escolho pagar o arroz que tem a embalagem mais bonita e a melhor promessa, eu tenho uma expectativa de que, vamos pensar, cozinha rápido, fica soltinho, grãos brancos, parelhos, ideal para risotos, por exemplo. Então, eu tenho uma expectativa de que este arroz, além de cozinhar rápido, grão soltinho, branquinho e sirva para o risoto, tenha um sabor diferenciado. Então, quando eu provar aquele arroz ali que eu fiz, aquele risoto, então, eu vou me decepcionar, e isso pode acontecer com um profissional, porque eu gerei uma expectativa que eu não cumpri, e tem muita gente fazendo isso. Hoje a Sim. internet está cheia de promessas que a gente não consegue cumprir. Então, assim, eu sempre digo, se alguém prometer isso, né, a gente está com um vídeo que vai logo para o YouTube, para o ar, eu digo, se alguém prometer isso para você, não acredite, porque não existe, né? Não compre essa promessa. Então, eu gero uma determinada expectativa sobre o desempenho daquele arroz. Assim também é um carro, eu vou me dispor a pagar um pouco mais, a investir um valor, a pesquisar esse carro. Eu gero uma expectativa sobre algo. Quando eu ando no carro ou provo o risoto que eu fiz e aquilo cumpre a minha expectativa ou me entrega algo diferente daquilo que eu tinha imaginado, nossa, aquilo me entrega muito mais vantagem do que eu esperava. E aí não tem por que eu trocar de marca. Eu começo uma fidelização com aquele arroz, porque eu sei que quanto mais eu entender daquele processo, melhor vai ficar então o meu prato. Ou quanto mais eu fizer as manutenções no carro, ou um modelo que lançaram novo, eu só vou trocar. E isso acontece muito com o telefone. Tem pessoas que fidelizaram em marcas por comodidade, por recursos. Então, a fidelização a uma marca ou a uma pessoa, ela vem também a partir do processo que a gente entrega. Quando a gente entrega um processo claro para esse cliente, que ajuda ele na tomada de decisão, e lá no final desse processo ele chega então à conclusão de que valeu a pena todo o esforço também financeiro envolvido, ele vai com certeza nos chamar novamente para ajudar em outras tomadas de decisão. Porque eu sempre digo, existe um projeto, existe uma expectativa, é tudo muito antes do ambiente ser construído. É tudo sobre pessoas e sobre as tomadas de decisão. Então, uma vez que eu supero essa expectativa, com certeza vai existir um processo de fidelização também a minha marca, a minha entrega, sem deixar de pontuar que precisa haver também uma empatia nesse processo. A minha entrega projetual e o ambiente resultante precisa estar de acordo também com essa expectativa dele. Porque muitas vezes na arquitetura a gente veste a roupagem do artista que, nossa, esse projeto é o melhor. E às vezes não é o melhor para aquela pessoa. Então, quanto mais adequado, mais personalizado for, porque as pessoas são diferentes e a neuro nos prova isso, mais a gente tende a ter essa fidelização por parte do nosso cliente. Miriam, me diz uma outra coisa. E o cliente sabe realmente por que escolheu um profissional? Ou ele Ele toma aquela decisão muito
por impulso ou porque deu bem para o outro, ele sabe realmente qual é a decisão, por que tomou aquela decisão? Por que que ele escolheu o profissional A e não escolheu o B? Diz para mim. Ana, o mercado e os estudos, as pesquisas realizadas sobre o comportamento humano, dizem que não. Tá? A gente acredita que sabe, porque é muito difícil, no nível de conhecimento e cultura que nós estamos hoje em dia, a gente aceitar que as nossas decisões são muito emocionais. A gente, a gente se julga muito racional, né? Desde que somos pequenos, nas escolas nós já aprendíamos que somos diferentes dos animais que vivem na floresta ou dos nossos pets, porque eles são irracionais, instintivos, e nós tomamos decisões racionais. Mas o que a neuro nos diz, e aí é que vem o fascínio desse conteúdo, não é somente sobre leitura de artigo científico ou pesquisas, porque a gente sabe que o pessoal do processo criativo às vezes não tem muita paciência, né? Quando a gente fala em neuro, as pessoas, nossa, não quero, é laboratório, é fazer pesquisa. É pegar todo esse conhecimento e entender um pouco melhor. Então, a neuro nos diz o quê? Esses processos de estudos do cérebro, eles nos mostram que a tomada de decisão acontece no nosso cérebro antes da gente apertar o botão, vou contratar a Ana. Ela é anterior, ela é um processo quase inconsciente dentro de uma área cerebral emocional. Então, o lado emocional toma a decisão, a área emocional toma a decisão, e a área executiva resolve como vai fazer. É mais ou menos quando a gente, vamos trazer para o real, para o tangível, quando a gente está com as contas muito apertadas e a gente vê a possibilidade de fazer aquela viagem dos sonhos. E a gente diz assim, eu vou, depois eu dou um jeito. Não é assim que a gente faz, é mais ou menos assim. Então, o cérebro resolve, eu vou. E o executivo diz assim, tá bom, eu vou dar um jeito. Então, nós somos muito emocionais. E para a gente explicar por que a gente escolheu uma determinada pessoa, é muito difícil, porque a gente escolhe na área emocional. E esta área emocional, ela não manda uma explicação para racional, olha, eu escolhi por causa disso, daquilo, daquele outro. Está numa seara que nós ainda estamos descobrindo como funciona. Mas esta área emocional, ela busca as nossas memórias. Então, vamos lá, se um profissional, vamos pensar que temos 3 ou 4 profissionais disputando um projeto, ou 3 indicações. Né? Se a pessoa estiver pedindo cotação para 10, aí já virou um leilão. Né? Vamos pensar que ela olhou 3 profissionais e se interessou. Se algum daqueles profissionais fisicamente se parecer com alguém, e aí a gente entra nos nossos vieses cognitivos, que é uma das raízes do neurobusiness e neuromarketing. Se um daqueles profissionais fisicamente se parecer com alguém que aprontou para ela no passado, talvez seja até alguma coisa que ela já tenha esquecido, mas alguma coisa inconscientemente vai dizer para aquele cérebro, esta pessoa se parece com aquela, alerta. Ele vai sentir um desconforto cerebral, uma insegurança em contratar aquela pessoa, e quem pensar em pessoas que a pessoa já me aprontou muito, né? Já comi muito sal, como a Ana gosta de dizer, né? Com tal pessoa, o que acontece? Automaticamente o meu cérebro não vai simpatizar com aquela proposta, mesmo que ela seja mais barata. Então, não é somente sobre preço, são sobre vários fatores, onde emocionalmente, culturalmente, e aí eu vou te trazer tu contasse um exemplo dos teus clientes, eu vou trazer um exemplo aqui também, que aconteceu aqui em Porto Alegre com uma colega nossa. Ela foi indicada por uma amiga, colega, arquiteta, para fazer um projeto para uma moça solteira. Essa moça solteira
totalmente alimentação natural, vegana, ligada à natureza, quando nem se falava em design biofílico, a casa já cheia de verdes, só temperos que ela colhia no jardim e tal. E esta arquiteta chega na casa dessa moça com uma bolsa de couro, com um vestido todo de onça, uma roupa toda de onça. E claro, quando aquela menina olhou para a arquiteta, ela viu ali a antipessoa. Não era sobre fazer um bom projeto, não era sobre ser competente, não era sobre entregar no prazo, não era sobre ser a mais barata, mas era sobre valores os quais ela não concorda. E aquilo já despertou no cérebro dela uma mini repulsa, consciente ou não. E ela acabou não contratando a menina, por mais competente que ela possa ser. Por quê? Porque não houve uma empatia e não foi nem conversado sobre essa sua bolsa é couro natural, você acredita? Não, essa é sua roupa, é mesmo? Não. Mas os sinais que a arquiteta deu despertaram na outra pessoa, de forma até inconsciente muitas vezes, uma repulsa. Então, o nosso cérebro, a gente acha que toma decisões conscientes, a gente acha que é racional, mas muitas vezes a gente escolhe mesmo por nossas questões culturais, por uma afinidade, por algo que temos em comum, por termos estudado na mesma escola, por virmos, né, do mesmo lugar. Eu, há muito tempo atrás, tive uma proposta para fazer um projeto em Portugal. E conheci uma pessoa numa comunidade de neuromarketing, eu ainda não conhecia a Ana, né, senão a gente teria feito, né? E eu fui, então, num grupo que eu conhecia de uma pessoa italiana que tinha feito o meu curso, e eu pedi para ela, então, eu digo, Paloma, vê se consegues alguém aí em Portugal que possa me aportar nesse projeto. E ela disse, eu tenho um grupo de estrangeiros, eu vou colocar no grupo e tal. Apareceu uma menina e me chamou. Miriam, meu nome é Andréia, eu posso fazer esse projeto para você e tal, não sei o quê. Quando eu olhei no WhatsApp o rostinho dela, se essa estranha, esse rostinho não me é, né, estranho. E aí eu disse, você com esse sotaque, você é gaúcha? Ela disse, sim. Eu digo, onde que te formaste? Me formei na Federal. Eu digo, que ano? Resumo da ópera, que nós havíamos nos formado muito próximas. Eu não lembrava do rosto dela. Hoje eu já vi que ela se dá com muitos amigos em comum. Mas ela não era da minha turma, assim, diretamente. Por mais que não fosse da minha turma diretamente, por mais que nós não tivéssemos nos falado nos últimos 30 anos, já era minha amiga da vida. Simplesmente porque tinha estudado na mesma faculdade, porque conhecia pessoas em comum, eu não sabia absolutamente nada sobre por que ela tinha ido para Portugal, o que é que ela fazia lá, mas já se estabeleceu ali uma relação de confiança. Inconscientemente já se estabeleceu uma relação de confiança. Então, nós normalmente achamos que sabemos por que escolhemos o profissional ou alguém para a nossa vida, mas na grande maioria das vezes essa escolha é bem emocional. É isso mesmo. Bom, e vamos aqui numa outra questão também, que é muito interessante, e eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo esse auge das redes sociais. Então, se nós não tivermos as redes sociais, nós não existimos. E aí eu queria saber sua opinião, Miriam, em relação à rede social e o marketing, certo? Como que a gente pode se posicionar no mercado dentro dessa rede social? E eu vejo isso. eh, Teve um colega meu que falou comigo, falou: eu não publico nada no LinkedIn nem no Instagram porque é um poço sem fundo. Eu falei: todas as redes sociais são um poço sem fundo. Eu acho que você tem que pensar como você quer se posicionar e como você quer estar ali para você ser visto e ser notado. E como é que é essa relação entre as redes sociais, o marketing, e como é que a gente pode se posicionar melhor nesse mercado com essas redes sociais que estão aí, estão na berma, né? Estão aí
pulsando de tanta rede social. Hoje nós temos Facebook, temos Instagram, temos LinkedIn, temos TikTok, tem um outro também que é Threads, né, que é do Instagram. Como é que a gente pode se posicionar melhor e qual é essa relação entre as redes sociais e o marketing? O que acontece? O próprio mercado, né? O nome mercado surgiu lá na Idade Média ou antes, nas trocas, né? Vou ao mercado trocar algo. Naquela época, eu gosto sempre de referenciar a história, mas naquela época eu estava lá no meio do campo e para as pessoas saberem o que eu fazia, eu tinha que ir até o mercado, levar galinha, ovos, peles, ferros e mostrar para as pessoas aquilo que eu fazia. As redes não são nada diferente disso. É um formato de mostrar para as pessoas que eu existo e que eu faço. Democráticas, porque a grande maioria delas eu quase não preciso. Eu me inscrevo e uso. Então, assim, existem recursos pagos, existem, mas a grande maioria delas eu escolho participar. Não existe custo, por exemplo. Eu posso estar em todas as redes sem custo. Então, eu penso, são vitrines grátis. Por que não usá-las a meu favor? Não estar nas redes é um posicionamento, mas se eu não estou nas vitrines, como o meu cliente me vê? Se ele está nas redes, e aí vem uma das primeiras perguntas que eu faço sempre nas aulas de business e marketing, é quem é o seu cliente? Porque se eu me comunico para um cliente que está nas redes, vai parecer um tanto estranho a ele que eu não esteja. Será que eu quero esconder algo? Então, não estar pode ser um posicionamento premium até, pode. Eu não posto casa de cliente, eu não estou nas redes, eu não mostro. Ok? Então, eu preciso ter uma outra forma de conquistar meus clientes. É por indicação, alguém vai me indicar, eu vou mandar cartas. No passado, se fazia anúncios em jornal. Eu, quando fiz minha primeira Casa Cor, a gente fazia Casa Cor porque a gente ganhava mídia. Não era só sobre fazer o ambiente experienciar, era sobre ter uma página na maior revista do país, era sobre sair nos periódicos e jornais locais, era sobre entrevistas para televisão, então era sobre ter uma mídia que hoje a gente tem de forma muito fácil. Então, Exato. dá para entender por que alguns eventos e algumas coisas acabaram meio que se perdendo, porque a mídia tomou esse lugar. Então, a gente comunica o nosso posicionamento nas redes e eu acredito que ali a gente entrega aquilo que a gente acredita também. Então, a gente se mostra como ser humano, quem eu sou, o que eu acredito, né? A forma criativa como eu lido com as coisas, e eu sempre combato, são posts muito recorrentes na área da arquitetura e do design, o antes e o depois. É muito bacana a gente mostrar o antes e o depois, porque o cliente percebe uma transformação do espaço. Mas não teve uma trend que era assim, né? O antes, aí fazia o depois, né? E aí alguns faziam e nada acontecia. Por quê? Porque existe um processo. Então, eu acho que a rede social, ela entrega uma possibilidade de explicar ao cliente sobre diversos processos antes que eles ocorram. Então, é uma vitrine grátis, né, onde a gente consegue colocar o nosso trabalho e o nosso propósito, e eu acredito que a gente deve entrar naquelas que fazem sentido para nós. É possível estar em todas? Acredito que não, depende. Se a pessoa tem uma rede ali para trabalhar nisso, né? Mas escolher uma, duas ou três que principalmente você consiga alimentar, não é sobre viralizar, é sobre eu me posicionar nas vitrines, né? Nas vitrines deste mercado, porque senão fica muito difícil. E as redes são um marketing muito acessível hoje. Qualquer pessoa que tem uma loja, que tem um escritório de arquitetura, que vende roupas, que faz doces, ela consegue
E nós, enquanto produtoras de conteúdo, conseguimos chegar em locais onde talvez jamais a gente chegasse fisicamente. Então, Exatamente. as redes, elas têm esta capacidade de entrega de conteúdo para qualquer pessoa que esteja ali conectada. Então, eu acredito que não tem como fazer marketing mais sem estar no digital. É uma É, eu, parte do marketing real hoje em dia. e eu percebi isso, Miriam, porque eu já estou, você sabe, já estou muitos anos fora do Brasil, e eu escrevi um e-book sobre os longevos, né, que agora é o termo que está se usando, né, e foi uma coisa interessante, porque esse conteúdo desse meu trabalho, porque eu participei numa palestra, como nós estamos aqui conversando, batendo papo, eu participei numa palestra e ainda tenho vendido livros para o Brasil, muito em consequência disso, né? Então, eu acho que também essa questão das redes sociais aproxima, né? Eu fui encontrar colegas minhas de faculdade, é, e olha que eu já me formei, já tem muitos anos, que continuam trabalhando na área e que estão ali com aquela vitrine. Então, eu acho que também a questão das redes sociais, ela também encurta distâncias, né? E você falou aí da questão de ter sido contactada para fazer um projeto aqui, e isso eh, fica muito claro se a gente souber eh, aproveitar bem aquilo que a rede social está dando. Não é por qualquer coisa, mas por conteúdos mesmo que têm relevância e que vão mostrar o nosso trabalho e a qualidade do nosso trabalho, não é isso? Perfeito, perfeito. A gente entregar, eu não preciso, eu sempre digo, a rede social não é para eu ensinar a fazer o projeto, é para eu dizer o que é que eu faço. Então, seria o panfleto do passado, a propaganda, né? E a rede social, olhando sob a ótica inversa, ela também me mostra quem é o meu cliente. Eu também consigo saber mais sobre ele através das redes, mais do que ele gosta, mais do que ele faz. Eu preciso mostrar tudo da minha vida? Claro que não. Eu preciso Sim. mostrar aquilo que faz sentido para mim. Então, existe uma confusão das redes que eu vejo as pessoas, mas eu vou me transformar num influencer. Bom, um influencer tem aquilo como trabalho. Ele passa o dia inteiro, ele não está na obra acompanhando uma medição, uma montagem, um orçamento. Ele passa o dia inteiro ali. Então, é claro que nós, enquanto profissionais de uma outra área, não conseguiremos ter esse desempenho de um influencer. Precisa postar todo dia? Claro que não. Precisa ter uma regularidade, precisa conhecer os algoritmos e, principalmente, qual é o cliente que eu quero atingir. Ele está ali ou não? Porque se o meu cliente está lá jogando golfe, não é na rede que eu vou encontrar ele, é lá no golfe. Então, principalmente conhecer esse cliente e saber qual o meu objetivo com esta vitrine chamada rede social, porque aí fica tranquilo. Sob a ótica de encontrar pessoas, eu acho que é a parte divertida. Eu também, outro dia, encontrei uma colega minha que fazia muitos anos, nos encontramos na rua, no mercado, em compras, e aí ela disse, nossa, mas não parece que a gente faz tanto tempo que não se encontra. Eu digo, claro, são as redes, eu sei das tuas É. viagens, eu sei dos jantares, eu sei dos teus filhos, eu sei dos teus prêmios como arquiteta. Então, o que acontece? A gente acaba acompanhando a vida das pessoas e tendo, então, essa, né, a correria da vida moderna, tendo esse bônus de poder saber, poder mandar um abraço, poder mandar uma curtida, poder mandar um comentário a respeito disso. Então, eu acho que elas também nos aproximam de pessoas improváveis na nossa vida, né? Que a Exatamente. gente talvez não falasse há anos, não soubesse nem por onde anda, e às vezes, então, elas nos ajudam. E Hoje, sob essa ótica é tudo muito divertido. e não, e o nosso cliente também, porque se ele vai nos procurar também para ver o que que nós estamos fazendo e o que que nós estamos postando ali.
Ô, Miriam, agora nós vamos fazendo um quiz de perguntas rápidas, em que nós vamos continuar falando dessas questões do neurobusiness e o neuromarketing. O cliente compra a lógica ou a emoção? Eu acho que isso até nós já viemos falando um pouquinho disso, né? A lógica influencia, mas a emoção ela está na raiz da tomada de decisão. Então ele vai comprar e ele, eu digo nós, quando a gente começa a olhar o nosso comportamento, ele vai sempre tomar a primeira decisão na emoção. Então eu votaria na emoção sempre. É possível a gente defender essa teoria aí. E depois nós vamos lá na lógica, porque depois que emocionalmente nós fazemos uma tomada de decisão, depois nós vamos fazer logicamente se aquilo vai Exatamente, ser o emocional, possível. perfeito, o emocional toma a decisão e a parte executiva lógica encontra os motivos para justificar a nossa tomada de decisão. E aí quem está aqui nos assistindo vai entender, porque eu mereço. Trabalhei tanto, eu mereço. Mereço sair de férias. Nossa, eu mereço esse dia de descanso com as amigas. É aquela coisa assim, um fim do dia, vamos abrir uma garrafa de vinho, merecemos, né? Então, a gente sempre, se a gente for pensar pela lógica, o álcool nunca é bom. Apesar do vinho ele ser benéfico para a saúde, uma garrafa inteira na sexta-feira, no jantar, não é o que é indicado. Mas a gente vai achar aquilo, vai achar uma forma de justificar que aquilo é bom e tal. E o emocional decidiu, e a lógica e o executivo vão lá e justificam a nossa escolha, normalmente da forma mais absurda possível. Né? Mas a gente segue assim, sempre mais emocional do que racional e lógico. Do que racional. Portfólio ou relacionamento? Os dois. Porque relacionamento e networking, eles vão nos impactar diretamente nas indicações e o portfólio vai validar essa indicação. Então, eu diria que aí, nesse caso, eu voto nos dois. Mas se a gente tiver que escolher um, acho que nem tem como, porque uma pessoa com um bom portfólio e nenhum relacionamento, ela não vai adiante até para a execução desse projeto, né? E não adianta eu ter relacionamento se eu não estiver montando um bom portfólio, nem que seja de negociação e decisão, orientação. Então, eu aqui voto nos dois. E uma coisa que eu acho muito importante, e aí a gente volta lá atrás, quando a gente fala na nossa proposta de valor, né? Nós temos um pitch muito claro, porque muitas vezes, e eu vejo isso, às vezes eu estou andando, estou num café, aqui em Portugal a gente vai muito ao café, eu estou num café, ou mesmo eu estou ali numa feirinha vendo um doce que eu estou comprando, e muitas vezes ali surge um momento em que nós podemos ter esse relacionamento e usar esse pitch a nosso favor, né? Em que nós vamos nos apresentar. E eu acho que aí no relacionamento nós temos que ter um pitch muito claro e temos que saber a nossa proposta de valor, né? Perfeito, Ana, perfeito. Quando alguém perguntar para você o que é que você faz, você precisa responder algo que dê vontade para aquela pessoa de saber mais sobre seu trabalho. O que é que você faz? Eu sou arquiteta. Não, arquiteta é o meu título, certo? Mas o que é que eu faço? Eu crio espaços que impactam comportamentos. A pessoa já. Então, esse pitch, de quando a pessoa perguntar, ele precisa ser muito claro, porque é ele que vai falar sobre o nosso valor. Exatamente, exatamente. Branding ou marketing? O marketing antecede ao branding. Por quê? Porque um faz parte do outro. Eu gosto de definir assim: o marketing é aquilo que nos ajuda a vender. O marketing são as propagandas, são as redes, é tudo que me comunica para o mundo. Branding é aquilo que faz o cliente me escolher. Então, branding é o meu valor. Não existe identificar o branding sem que eu faça marketing, né? E não existe o marketing sem que eu tenha um branding para comunicar. Então, eu diria que o branding é alguém convidar você para sair, né?
O marketing é alguém convidar você para sair, o branding é o motivo pelo qual a gente aceita. Pois é. Então, E aí entra a emoção e a os dois razão. sempre juntos, exatamente, emoção e lógica, perfeito. Exatamente. E como que você pode definir confiança? Confiança é o que faz as pessoas indicarem você. É a forma como você se posiciona, é a forma como você entrega, é a forma como você é como ser humano diante dos outros. Então, não é só sobre confiança no meu trabalho, porque antes da Miriam ser arquiteta, vem a Miriam. Então, confiança, eu acho que o ápice da confiança é alguém indicar você para alguma coisa. Quando alguém indica você, você validou que o mercado confia em você. Um livro indispensável. Para quem quiser entender comportamento humano, eu diria que uma das minhas paixões é Dan Ariely, Previsivelmente Irracionais. Né? Nós somos muito previsíveis, nós somos muito irracionais, e o Dan Ariely, ele coloca previsivelmente irracionais, ele coloca isso de uma forma muito clara, que faz todo sentido. É um livro que eu indicaria, assim, de uma leitura muito leve e que fala sobre o comportamento humano. Eu acho que ele é indispensável para a gente entender melhor os nossos clientes e para entender tomada de decisão. Um conselho para quem está iniciando agora todo esse processo de arquitetura. Nós temos muitos alunos que terminaram o curso de arquitetura, os cursos de design de interiores. Aqui em Portugal, o final do ano letivo é justamente agora, em julho, né? Os cursos terminaram todos em setembro, mas em outubro vai reiniciar novas turmas, novos cursos, é época de fazerem também, concorrerem ao curso superior. Então, o que você poderia, não digo conselho, mas qual a indicação, o que você poderia dizer? Porque eu acho que conselho, voltando lá até na minha avó, ela dizia que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Entendia. Mas o que poderia ser assim? Qual é a indicação que você poderia dar a quem está começando nesse mercado tão competitivo como o nosso, com tantos desafios, com tantos. Eu vejo os recrutamentos pedindo para quem está recém-formado, júnior, né, com 3, 4 anos de experiência, que saibam trabalhar com BIM, com 3D, com SketchUp, com AutoCAD, sempre muito autossuficientes nessa área e tudo. O que você indicaria para eles? O que você passaria que seria importante para eles nesse início de carreira profissional? Dominar os programas necessários de representação gráfica em arquitetura é para um arquiteto, como para um médico, por exemplo, alguém que vai aplicar anestesiologista, né, anestesias, ou um cirurgião, dominar o processo da operação e o corpo humano. Então, as ferramentas, elas são essenciais, mas elas não são só o que é necessário para um profissional hoje se destacar no mercado. Há 40, 30 e eu diria 20 anos, a gente estudava algo que a gente ia fazer para o resto da vida. Há 10, 15 anos, começa-se a escutar uma frase que diz assim: a maioria das profissões do futuro ainda não foram criadas. E a grande maioria das pessoas que está estudando algo agora não vai trabalhar nisso que está estudando. Onde é que eu quero chegar? Nós estamos num mundo que se abriu para um olhar multimídia, multi-olhares. Então, o profissional que conseguir entender o processo de tomada de decisão e que ele acontece em cima de um processo de comparação, ele consegue se estabelecer, seja trabalhando no BIM,
seja trabalhando no design de interiores, seja trabalhando com iluminação, ele vai conseguir enraizar a sua atuação profissional, seja qual seja a área que ele vai atuar. Eu, lá atrás, há muito tempo, me interessei pela gestão de escritórios, e por isso que eu estou aqui hoje, porque sou uma pessoa que busca uma arquitetura com resultados. Não é só sobre um projeto esteticamente bonito, é sobre um projeto que entregue resultados para todos os envolvidos. E isso não é ser uma pessoa mercenária, porque resultados nem sempre são somente financeiros. Às vezes, eles são uma satisfação pessoal em participar, por exemplo, de um processo de projeto voluntário que vai entregar um ambiente melhor para pessoas que não têm condição de contratar um arquiteto, por exemplo. Né? Então, um olhar para várias direções. Não é somente sobre dominar a IA, ou dominar CAD, ou Sketch, ou Revit, ou Renders, ou o sistema BIM de construção. É sobre entender que tudo isso são ferramentas que vão aportar um profissional. E que esse profissional precisa entender que o mercado vai olhar para quem conduzir processos de tomada de decisão com mais assertividade, com mais positividade e com um foco em resultados. Então, quem olhar para isso não precisa se preocupar, porque o mercado vai olhar para ele. E hoje em dia nós já temos mais um programa. Eu trabalho aqui em Portugal com. Estou trabalhando com 3D, chama-se Picon Planner. Na verdade, o Picon Planner o planner é só o 3D, né? Com render, que já está na inteligência artificial também, já tem render sendo feitos com inteligência artificial, mas que é um processo que eu, por exemplo, eu ainda não domino ele na totalidade, porque ele, à medida que eu vou colocando todos os materiais, todo o mobiliário, ele já me sai com toda uma planilha, com custo, com preço, com quantidade, com tudo, certo? Então, eu acho que, assim, realmente você tem toda a razão. Dominar todos esses processos é um ponto que vai ser importante para todos os profissionais, e não é só aprender a, a fazer bem aquele trabalho, mas também eu acho que tem um ponto aqui que é muito importante, Miriam, é entender o cliente e não fazer um questionário. Uma coisa que eu me debato muito com isso é não criar aquele questionário quase que aquele questionário infinito para o cliente. Ana, quando eu entro numa loja, vamos pensar o meu processo de entrada numa loja. Vou comprar um carro hoje, certo? Termino a nossa reunião e vou sair para comprar um carro. Quando eu entro na loja de carros, eu vou dizer, olha, eu quero olhar aquele carro branco ali, gostei, achei bonito, estou pensando em trocar de carro. O vendedor, ele não vem com um questionário. Quanto você quer investir no carro? Você gosta de roda isso? Ele vai tentando entender, dentro dos sinais que eu vou entregando, qual é a minha capacidade financeira, o que é que eu mais gosto. Então, o questionário, eu diria assim, muita gente chama de briefing, né? Um questionário imenso, Google Forms, enfim. Eu diria que ele é um programa de necessidades. Ele ajuda no projeto, ele pode ajudar, são inúmeros itens. Mas antes de ver um projeto, será que o cliente sabe qual é a cuba que ele quer? Ele pode ter o desejo de. Mas se eu pautar o projeto somente no desejo, sem mais informações e orientar essa tomada de decisão, talvez eu chegue lá no final e tenha muito retrabalho. Exatamente. E conduzindo o processo de tomada de decisão é uma coisa que eu diria assim, um grande diferencial desse nosso mercado. Olhar este cliente, entender esse cliente. Perfeito. E tem uma escutativa também, né? Uma coisa que eu falo, às vezes eu falo no briefing. O briefing, para mim, é eu entender o cliente e ter uma escutativa para ele, certo? Não é eu fazer um inquérito para ele, que é quase um inquérito, né? Você classificou. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é sair da sua percepção
e entrar na percepção do cliente. O que é caro ou barato para mim pode não ser caro ou barato para o cliente. E a gente tende a se projetar nesse projeto, a colocar nesse projeto a nossa percepção. Então, a minha percepção de projeto caro, a minha percepção de projeto barato, a minha percepção de projeto aconchegante, eu tendo a me projetar nesta tomada de decisão. Quando eu entendo que do lado de lá existe uma outra percepção e que é ela que vai organizar esse processo, flui de uma forma completamente diferente. E isso é a raiz do neurobusiness. Entender que do lado de lá existe outra percepção. É a raiz da arquitetura também. Todos nós somos únicos. Não existe uma outra pessoa aqui nesse mesmo lugar que eu, tendo essa mesma experiência. É isso que nos faz singulares, únicos, né? Cada um dentro da sua percepção de realidade e de mundo. Miriam, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu queria deixar uma última questão para você que eu acho muito importante, que é, se você pudesse deixar apenas uma ideia para quem trabalha com arquitetura, com design de interiores, com design de iluminação ou mesmo com decoração, que aqui em Portugal a decoração de interiores é mais a nível técnico. Se você pudesse deixar uma ideia ou de como que ele pode conquistar mais clientes, certo? Se ele tem essa ideia de ter mais clientes, ter uma carteira de clientes, desde que ele saiba exatamente o cliente que ele quer, qual é o cliente que para ele é importante, né? O que você poderia deixar de ideia para esses profissionais terem mais clientes? Qual que seria essa ideia? E se é possível deixar pelo menos uma ideia, porque durante o nosso bate-papo nós falamos de uma série de coisas. Como é que seria isso? Existe uma ideia, eu acho que existe uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui. Entenda sobre pessoas. Entenda sobre pessoas, porque nós, na nossa formação acadêmica, nós vamos aprender sobre espaços. Nós vamos aprender sobre materiais, sobre o que eles causam, qual é a resistência, qual é o mais adequado, sobre layout, sobre fluxo, sobre alturas, sobre texturas, sobre muitas coisas. Então, eu diria assim que o profissional que trabalha espaços, ele precisa entender as pessoas que vão ocupar esses espaços. Porque se eu não entendo de pessoas, como que eu posso projetar espaços para elas com bons resultados? Então, eu acho que a síntese dessa nossa conversa é: entenda sobre as pessoas, entenda sobre você, interesse-se sobre o comportamento humano. Não é sobre ler artigo científico, nem sobre mergulhar de cabeça na neuroarquitetura ou no neurobusiness como nós, mas entenda sobre pessoas. Observe as pessoas, observe o comportamento e, com certeza, esses clientes, esse profissional vai ser um profissional diferenciado e esses clientes virão porque serão muito mais bem atendidos e com certeza serão clientes que voltarão e indicarão, porque quando a gente entende de pessoas, a gente entende desse universo para elas. É isso que eu deixaria como finalização dessa nossa conversa de hoje. Miriam, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui. Eu sei que nós temos uma diferença aqui de 4 horas de fuso, mas muito obrigada. Esse bate-papo foi fantástico, mas foi fantástico mesmo. E eu espero encontrá-la em outras Bioluz ou em outras palestras que nós podemos estar promovendo. Tá bom? Perfeito, querida, Obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço toda a atenção, todo o carinho, o convite. Foi um prazer enorme passar esse tempo aqui conversando contigo e fico à disposição, né? A gente pode colocar as redes aí na legenda da nossa conversa. Eu fico à disposição para próximos encontros e, quem sabe, um encontro nosso presencial também, né? Que a gente consiga vencer essa distância. Logo, logo, fica aí o desejo, então, da gente se encontrar. Sim, vamos sim, tá? Vamos sim. Muito obrigada, tá, Miriam? E
desejo a todos, boa noite a todos que nos acompanharam, uma excelente noite e que possam aproveitar muito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, porque isso daí é que enriquece todo o nosso universo e também tanto a minha profissão quanto a da Miri, tá? Muito obrigada a todos e boa noite.